Meu nome é Mariana, e até poucos meses atrás, eu acreditava ter conquistado tudo o que sempre sonhei. Aos 32 anos, eu era gerente de marketing em uma multinacional, casada com um homem que pensava ser o amor da minha vida, e morava em um apartamento deslumbrante no coração de São Paulo. Minha vida parecia perfeita, como aquelas fotos cuidadosamente selecionadas que as pessoas postam no Instagram. Lembro-me de olhar pela janela do meu escritório no 30º andar, observando a cidade que nunca dorme, e pensar, é isso, cheguei lá. O som incessante das buzinas lá embaixo era como música para meus ouvidos, a trilha sonora do sucesso que eu tanto almejava. Rafael, meu marido, era arquiteto. Nos conhecemos na faculdade, e desde então, construímos uma vida juntos. Ele era charmoso, inteligente e, aparentemente, tão apaixonado por mim quanto eu por ele. Nossos amigos nos chamavam de casal perfeito, e eu secretamente me orgulhava disso. Tínhamos uma rotina que eu adorava: cafés da manhã juntos antes do trabalho, jantares românticos às sextas-feiras e fins de semana explorando os cantos escondidos da cidade. Achava que tinha decifrado o código da felicidade conjugal. Minha melhor amiga, Júlia, completava o quadro da minha vida aparentemente ideal. Conhecíamo-nos desde o ensino médio e éramos inseparáveis. Ela era minha confidente, minha parceira de aventuras, a irmã que nunca tive. Júlia estava sempre lá, fosse para comemorar minhas vitórias ou me consolar nas raras derrotas. Eu acreditava piamente que a confiança era a base de qualquer relacionamento. Confiava cegamente em Rafael e em Júlia. Nunca me passou pela cabeça questionar a lealdade deles. Afinal, por que eu duvidaria das duas pessoas que mais amava no mundo? Minha filosofia de vida era simples: trabalhe duro, ame intensamente e confie plenamente. Eu via o mundo como um lugar cheio de oportunidades, onde a honestidade e a dedicação sempre seriam recompensadas. Ingenuidade? Talvez. Mas era assim que eu vivia, com o coração aberto e os olhos fechados para qualquer sinal de perigo. Foi numa quarta-feira ensolarada de setembro que meu mundo começou a desmoronar. O dia amanheceu como qualquer outro. Eu saí cedo para o trabalho, dei um beijo de despedida em Rafael e mandei uma mensagem para Júlia combinando nosso almoço de sexta. Mal sabia eu que aquele beijo de despedida seria o último momento de paz que eu teria em muito tempo. Enquanto eu subia o elevador do escritório, sorrindo para os colegas e planejando meu dia, o destino já estava em movimento, prestes a virar minha vida de cabeça para baixo. Naquela manhã, eu era Mariana, a mulher que tinha tudo. Mas o universo estava prestes a me ensinar que nem tudo é o que parece, e que às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Conheci Rafael em uma festa de calouros na faculdade de administração. Eu estava no primeiro ano, perdida entre rostos desconhecidos, quando ele se aproximou com um sorriso contagiante e olhos que pareciam guardar 1000 segredos. Oi, sou o Rafael. Você parece precisar de uma bebida, ele disse, me estendendo um copo de refrigerante. Naquele instante, senti como se o mundo tivesse parado. Nosso relacionamento floresceu rapidamente. Rafael era do curso de arquitetura, cheio de sonhos de construir estruturas que desafiassem a gravidade. Eu me encantava com sua paixão, com a forma como seus olhos brilhavam ao falar de projetos futuristas. Passávamos noites inteiras conversando sobre nossos planos, sobre como mudaríamos o mundo. Foi nessa época que conheci Júlia. Ela era minha vizinha de quarto no alojamento estudantil, uma garota de sorriso fácil e personalidade magnética. Rapidamente, tornamo-nos inseparáveis. Júlia era psicologia e tinha o dom de ler as pessoas como se fossem livros abertos. Com ela, aprendi a me conhecer melhor, a enfrentar meus medos. Os anos de faculdade passaram como um turbilhão. Entre provas, festas e estágios, construímos memórias que eu acreditava que durariam para sempre. Rafael, Júlia e eu éramos o trio inseparável. Nas férias, viajávamos juntos para a praia, dividíamos apartamentos, sonhos e confidências. Após a formatura, a vida real nos atingiu em cheio. Consegui um emprego em uma agência de publicidade, enquanto Rafael começou a trabalhar em um escritório de arquitetura renomado. Júlia decidiu fazer mestrado em psicologia organizacional. Apesar das agendas lotadas, fazíamos questão de manter nossa amizade viva. O pedido de casamento de Rafael veio 2 anos depois, em uma noite estrelada no Parque do Ibirapuera. Com Júlia como minha madrinha, tivemos uma cerimônia intimista,
mas emocionante. Lembro-me de olhar para os rostos sorridentes dos meus pais, de Rafael e de Júlia, pensando que não poderia ser mais feliz. Nossa vida de casados começou em um pequeno apartamento no bairro de Pinheiros. Eram tempos de aprendizado, de descobertas, de construção. Rafael e eu nos apoiávamos mutuamente em nossas carreiras. Celebrávamos cada promoção, cada projeto concluído com entusiasmo. Júlia era presença constante em nossos jantares de domingo, trazendo sempre uma garrafa de vinho e histórias hilárias de seus pacientes. Com o tempo, conseguimos comprar um apartamento maior no Itaim Bibi. Era o nosso cantinho no céu, decorado com as fotos de nossas viagens e com os projetos arquitetônicos de Rafael emoldurados na parede. Ali, construímos uma rotina que eu adorava. Cafés da manhã prolongados nos fins de semana, noites de jogos com os amigos, sessões de cinema improvisadas na sala. Foi sutilmente que as coisas começaram a mudar. Primeiro, foram os atrasos de Rafael. Ele começou a chegar cada vez mais tarde do trabalho, sempre com a desculpa de projetos importantes. Eu entendia, afinal. Também tinha dias em que ficava até tarde no escritório. Depois, notei que Rafael estava mais distante, menos comunicativo. Nossas conversas, antes tão profundas e estimulantes, tornaram-se superficiais. Ele parecia sempre distraído, checando o celular constantemente. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele sorria e dizia que era apenas o estresse do trabalho. Júlia também começou a agir de forma estranha. Ela, que antes aparecia sem avisar para tomar um café, agora sempre tinha uma desculpa para não nos visitar. Quando nos encontrávamos, parecia desconfortável, evitando meu olhar. Eu tentava ignorar esses sinais, convencendo-me de que era apenas uma fase. Afinal, todos passam por momentos difíceis, não é? Mas uma voz insistente no fundo da minha mente me dizia que algo estava errado. A verdade veio à tona em uma tarde de sexta-feira. Eu tinha saído mais cedo do trabalho, planejando surpreender Rafael com um jantar romântico. Ao chegar em casa, notei que a porta não estava trancada. Estranhei, mas pensei que talvez Rafael tivesse chegado antes. Entrei silenciosamente, querendo fazer uma surpresa. Foi então que ouvi risadas abafadas vindas do nosso quarto. O coração disparou no meu peito. Reconheci imediatamente as vozes. Rafael e Júlia. Com as pernas tremendo, me aproximei da porta entreaberta. A cena que vi destruiu meu mundo em segundos. Rafael e Júlia, as duas pessoas que eu mais amava e confiava, estavam na nossa cama, seminus, abraçados intimamente. O choque foi tão grande que não consegui me mover. Fiquei ali, paralisada, observando os dois se beijarem, completamente alheios à minha presença. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas eventualmente encontrei forças para me afastar. Saí do apartamento em silêncio, as lágrimas finalmente começando a cair. Caminhei sem rumo pelas ruas de São Paulo. Minha mente um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, incredulidade. Naquela noite, hospedei-me em um hotel. Não conseguia enfrentar a ideia de voltar para casa, para a cena do crime. Deitada na cama fria e impessoal do quarto de hotel, deixei que a realidade me atingisse em ondas dolorosas. Meu marido e minha melhor amiga. A traição dupla, a mentira elaborada por tanto tempo. Como pude ser tão cega? Como não percebi os sinais? As perguntas martelavam em minha cabeça, impedindo-me de dormir. A confiança que eu tanto prezava havia sido estilhaçada em 1000 pedaços, e eu não fazia ideia de como, ou se, conseguiria juntar os cacos. Passei o fim de semana no hotel, ignorando as ligações incessantes de Rafael e as mensagens de Júlia. Precisava de tempo para processar o que havia acontecido, para tentar entender como minha vida tinha desmoronado tão rapidamente. Na segunda-feira, reuni coragem para voltar ao apartamento. Rafael estava lá, os olhos vermelhos de quem não dormiu, um ar de culpa estampado no rosto. Assim que entrei, ele começou a falar, as palavras saindo em uma torrente desesperada. Mari, me perdoa. Foi um erro, um momento de fraqueza. Não significa nada, eu juro. Eu te amo, sempre amei. Por favor, vamos conversar. Podemos superar isso. Eu o encarei, sentindo uma mistura de raiva e pena. Quanto tempo? Perguntei, minha voz surpreendentemente calma. Rafael hesitou, desviando o olhar. 6 meses, ele murmurou. 6 meses. Metade de um ano de mentiras, de traição. Cada jantar, cada beijo de boa noite.
Cada "eu te amo" nos últimos 6 meses tinha sido uma farsa. E Júlia? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela se sente terrível também. Mari, nós nunca quisemos te machucar. Foi um erro, uma loucura momentânea que foi longe demais. Ri sem humor. Loucura momentânea de 6 meses? Rafael, vocês planejaram isso. Esconderam de mim. Riram nas minhas costas. Ele tentou se aproximar, mas eu recuei. Não me toque, disse, a voz tremendo de raiva. Você e Júlia destruíram tudo. Nossa amizade, nosso casamento, nossa confiança. Como puderam? Rafael começou a chorar, implorando por perdão, jurando que mudaria, que faríamos terapia de casal. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Quero o divórcio, declarei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Acabou, Rafael. Não há como consertar isso. Ele protestou, argumentou, implorou, mas eu mantive minha posição. Naquela mesma tarde, fiz as malas e me mudei para um apartamento temporário. Bloqueei o número de Júlia e pedi a Rafael que não me procurasse mais. Nas semanas seguintes, mergulhei no trabalho, usando-o como escudo contra a dor que ameaçava me engolir. Contratei um advogado e iniciei o processo de divórcio. Rafael tentou várias vezes me convencer a reconsiderar, enviando flores, cartas, até mesmo aparecendo no meu trabalho. Júlia também tentou entrar em contato. Encontrei-a esperando na porta do meu novo apartamento uma noite. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e ela parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. Mari, por favor, me deixe explicar, ela implorou, mas eu não queria explicações. Não havia justificativa que pudesse apagar a traição, a quebra de confiança. Vá embora, Júlia, disse, a voz fria. Não quero ouvir nada do que você tem a dizer. A decisão de cortar ambos da minha vida foi dolorosa, mas necessária. Eu sabia que precisava me afastar para poder me curar, para reconstruir minha vida sobre novas bases. Nas noites solitárias no meu novo apartamento, chorei todas as lágrimas que tinha guardado. Chorei pelo fim do meu casamento, pela perda da minha melhor amiga, pela destruição da vida que eu tinha construído com tanto cuidado. Mas à medida que os dias passavam, a dor começou lentamente a dar lugar a uma determinação feroz. Eu sobreviveria a isso. Mais do que isso, eu cresceria através dessa experiência. A traição de Rafael e Júlia não me definiria. Seria apenas um capítulo na minha história, não o final dela. Decidi que era hora de focar em mim mesma. Comecei a fazer terapia, buscando entender meus sentimentos e aprender a confiar novamente, primeiro em mim mesma. Voltei a praticar yoga, algo que tinha abandonado há anos. Aos poucos, comecei a redescobrir quem eu era fora do meu casamento, fora da minha amizade com Júlia. A decisão de seguir em frente não foi fácil, mas era a única opção. Eu me recusava a ser uma vítima, a deixar que a traição deles ditasse o resto da minha vida. Estava determinada a emergir dessa experiência mais forte, mais sábia e, eventualmente, mais feliz. 6 meses se passaram desde aquela fatídica descoberta. O processo de divórcio estava quase finalizado e eu tinha conseguido estabelecer uma nova rotina. Meu apartamento, embora menor, estava começando a parecer um lar. No trabalho, mergulhei em novos projetos, canalizando minha energia para impulsionar minha carreira. Foi numa tarde de sábado que recebi uma mensagem inesperada de Rafael. Ele pedia para conversarmos, dizendo que tinha algo importante para me dizer. Meu primeiro instinto foi ignorar, mas algo, talvez curiosidade, talvez a necessidade de encerrar definitivamente esse capítulo, me fez concordar em encontrá-lo. Escolhi um café neutro, um lugar onde costumávamos ir raramente. Quando cheguei, Rafael já estava lá, parecendo nervoso e cansado. Sentei-me em silêncio, esperando que ele falasse. Mari, ele começou hesitante. Eu sei que provavelmente é tarde demais, mas eu terminei com a Júlia. Na verdade, terminamos há meses. Foi um erro terrível, o maior da minha vida. Eu percebi que o que tínhamos, o que jogei fora, era especial demais. Fiquei em silêncio, processando suas palavras. Parte de mim queria gritar, dizer que ele estava certo, que era tarde demais. Outra parte, uma parte que me surpreendeu, sentiu uma pontada de algo. Saudade? Nostalgia? Rafael continuou. Eu entendo se você não puder me perdoar. Não mereço seu perdão. Mas queria que você soubesse que estou fazendo terapia, trabalhando em mim mesmo. E se houver qualquer chance, por menor que seja,
de reconstruirmos algo. Olhei para ele. Realmente olhei. Pela primeira vez em meses. Vi o arrependimento em seus olhos, a esperança tímida em seu rosto. Por um momento, lembrei-me do homem por quem me apaixonei, do companheiro que pensei que teria para sempre. Rafael, comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Eu agradeço sua honestidade e fico feliz que você esteja buscando ajuda. Mas fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Mas não posso simplesmente esquecer o que aconteceu. A confiança que tínhamos, ela foi destruída. E sem confiança, não temos nada. Havia a esperança em seus olhos se apagar, mas continuei. Isso não significa que eu te odeie. Com o tempo, aprendi que guardar rancor só me machucava mais. Mas também aprendi que preciso me valorizar, me respeitar. Rafael assentiu lentamente. Eu entendo. Realmente entendo. Só queria que você soubesse que me arrependo profundamente e que se algum dia você puder me perdoar, mesmo que seja apenas como amigos distantes, eu ficaria grato. Ficamos em silêncio por alguns minutos, o peso de nossa história pairando entre nós. Finalmente, levantei-me para ir embora. Cuide-se, Rafael, disse suavemente. Enquanto caminhava para casa, refleti sobre nossa conversa. Parte de mim se perguntava se não estava sendo muito dura, se não deveria dar uma segunda chance. Afinal, todos cometem erros, não é? Mas outra parte, a parte que tinha crescido e se fortalecido nos últimos meses, sabia que estava tomando a decisão certa. O Rafael por quem me apaixonei não existia mais. Ou talvez nunca tenha realmente existido da forma como eu o imaginava. Naquela noite, deitada na minha cama, pensei em como a vida é imprevisível. Há um ano, eu juraria que Rafael e eu envelheceríamos juntos. Agora, aqui estava eu, sozinha, mas de alguma forma mais completa. A tentação de voltar para o familiar, para o conforto de um relacionamento conhecido, era forte, mas eu sabia que merecia mais. Merecia alguém que me respeitasse, que fosse leal, que me valorizasse verdadeiramente. Adormeci com uma sensação de paz, sabendo que tinha feito a escolha certa para mim. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansiosa para descobrir o que ele reservava. 3 semanas após meu encontro com Rafael, recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Era uma voz familiar, mas não imediatamente reconhecível. Mariana, aqui é a Luísa, irmã da Júlia. Meu coração acelerou. Luísa e eu nunca fomos próximas, e ela ligar agora só podia significar uma coisa, algo relacionado a Júlia. Oi, Luísa. Aconteceu alguma coisa? Houve uma pausa do outro lado da linha. Mari, eu acho que você precisa saber de algo. É sobre Júlia e Rafael. Senti meu estômago afundar. O que mais poderia haver para saber? Luísa continuou, sua voz trêmula. Júlia está grávida, Mari. De 4 meses. É do Rafael. O mundo pareceu parar. Grávida. 4 meses. As palavras ecoavam na minha mente, se chocando contra as paredes do meu crânio. Mari, você está aí? Engoli em seco, tentando encontrar minha voz. Sim, estou. Obrigada por me contar, Luísa. Depois de desligar, fiquei sentada em choque por horas. A traição, que eu pensei ter superado, voltou com força total, trazendo uma nova onda de dor e raiva. 4 meses atrás, quando Rafael veio me procurar, jurando arrependimento e amor eterno, Júlia já estava grávida. E ele não disse uma palavra sobre isso. Mais uma mentira. Mais uma omissão. No dia seguinte, tomada por uma mistura de raiva e determinação, decidi confrontar Rafael. Marcamos de nos encontrar no mesmo café de antes. Quando cheguei, ele já estava lá, parecendo nervoso. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, disparei. Por que você não me contou sobre a gravidez da Júlia? O choque em seu rosto foi genuíno. O quê? Do que você está falando? Não se faça de desentendido, Rafael. Júlia está grávida de 4 meses. Seu filho. Vi a cor sumir do rosto dele. Eu não sabia. Ele gaguejou. Juro que não sabia, Mari. Olhei nos olhos dele, buscando qualquer sinal de mentira. Mas tudo que vi foi confusão e pânico. Como você não sabia? Vocês não estavam juntos? Rafael passou as mãos pelo cabelo, visivelmente perturbado. Nós terminamos há meses, Mari. Logo depois que você descobriu. Eu não falei com ela desde então. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ambos processando a situação. Finalmente, Rafael falou. Eu preciso falar com ela. Preciso entender o que está acontecendo.
Assenti, me sentindo estranhamente desconectada da situação. Faça isso, disse, levantando-me. Mas não me procure mais, Rafael. Isso é problema de vocês agora. Saí do café sentindo-me zonza, como se tivesse sido atingida por um trem. A revelação da gravidez de Júlia não apenas reabriu feridas que eu pensava estarem cicatrizando, mas também trouxe à tona uma série de novas emoções conflitantes. Parte de mim sentia pena de Rafael, pego de surpresa por essa notícia. Outra parte se perguntava se ele realmente não sabia, se isso não era apenas mais um ato em uma longa peça de mentiras. Mas, acima de tudo, eu me sentia libertada. Essa revelação, por mais dolorosa que fosse, solidificou minha decisão de seguir em frente. Rafael e Júlia agora tinham uma conexão permanente, uma que eu não fazia mais parte. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento, olhando para as luzes da cidade, tomei uma decisão. Era hora de virar a página definitivamente. Não apenas do meu casamento com Rafael ou da minha amizade com Júlia, mas dessa fase da minha vida. Peguei meu celular e comecei a pesquisar oportunidades de trabalho em outras cidades. Talvez fosse hora de um novo começo, em um lugar onde não houvesse memórias dolorosas em cada esquina. Enquanto planejava meu próximo passo, senti uma mistura de medo e excitação. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle da minha própria história. Nas semanas que se seguiram à revelação da gravidez de Júlia, mergulhei de cabeça na busca por uma mudança significativa em minha vida. Após várias entrevistas e muita reflexão, recebi uma proposta para liderar o departamento de marketing de uma empresa promissora no Rio de Janeiro. Era a oportunidade perfeita para um novo começo. Quando comuniquei minha decisão de me mudar à minha família e amigos próximos, recebi reações mistas. Meus pais, preocupados, questionaram se não era uma decisão precipitada. Alguns amigos me incentivaram, enquanto outros tentaram me convencer a ficar. Em meio a esse turbilhão, recebi uma mensagem inesperada de Júlia. Ela pedia para conversarmos uma última vez antes da minha partida. Após muita hesitação, concordei em encontrá-la. Escolhi um parque neutro para nosso encontro. Quando Júlia chegou, sua gravidez já era visível. Vê-la assim, carregando o filho de Rafael, fez meu estômago revirar, mas me mantive calma. Mari, ela começou, sua voz trêmula. Eu sei que nada do que eu disser pode consertar o que fiz. Mas preciso que você saiba o quanto me arrependo. Trair sua confiança foi o maior erro da minha vida. Olhei para ela, buscando em seu rosto a amiga que um dia conheci. Por que, Júlia? Por que vocês fizeram isso? Ela suspirou profundamente. Não há uma resposta simples. Foi uma mistura de fraqueza, egoísmo e... não sei. Talvez uma busca equivocada por algo que achávamos que faltava em nossas vidas. Mas no fim, percebemos que o que tínhamos, nossa amizade, seu casamento com Rafael, era muito mais valioso do que qualquer fantasia. Ficamos em silêncio por alguns momentos, o peso de anos de amizade e traição pairando entre nós. E agora? Perguntei, indicando sua barriga. Júlia passou a mão sobre o ventre, um gesto protetor. Rafael e eu estamos tentando lidar com isso da melhor forma possível. Não estamos juntos romanticamente, mas vamos criar essa criança juntos. É a coisa certa a se fazer. Assenti, sentindo uma estranha mistura de alívio e tristeza. Espero que vocês consigam. Essa criança não tem culpa de nada. Antes de nos despedirmos, Júlia segurou minha mão. Mari, eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas... você acha que um dia poderá me perdoar? Olhei nos olhos dela, vendo o arrependimento sincero. Júlia, o perdão é um processo. Não posso prometer quando ou se acontecerá, mas estou trabalhando nisso. Não por você, mas por mim. Guardar rancor só me prejudicaria. Nos despedimos com um abraço breve e desajeitado. Enquanto a via se afastar, senti como se um capítulo importante da minha vida estivesse finalmente se encerrando. Na véspera da minha mudança para o Rio, decidi fazer uma última caminhada pelo meu bairro em São Paulo. Passei por lugares que guardavam memórias de momentos felizes com Rafael e Júlia. O restaurante onde celebramos minha promoção, o parque onde costumávamos fazer piqueniques aos domingos. Foi durante essa caminhada que tive uma epifania. Percebi que, apesar de toda a dor e traição, eu não me arrependia dos anos que passei com Rafael, ou da amizade que tive com Júlia. Eles foram parte fundamental da minha jornada. Me moldaram de certa forma. A traição deles não diminuía os momentos bons que compartilhamos.
E mais importante, não diminuía quem eu era. Eu não era apenas a esposa traída ou a amiga enganada. Eu era Mariana, uma mulher forte, resiliente, capaz de se reinventar. Naquele momento, senti uma onda de gratidão me invadir. Gratidão pela vida que tive, pelas lições aprendidas, mesmo as mais dolorosas. Gratidão por ter a oportunidade de recomeçar, de escrever um novo capítulo da minha história. Voltei para casa com uma sensação de paz que não sentia há meses. Enquanto terminava de arrumar minhas malas, sorri para mim mesma no espelho. Amanhã seria o início de uma nova jornada, e eu estava pronta para abraçá-la de coração aberto. O som das ondas quebrando na praia de Copacabana enche meus ouvidos enquanto observo o pôr do sol do meu novo apartamento. Já se passaram 2 anos desde que me mudei para o Rio de Janeiro, deixando para trás uma vida que eu achava que seria para sempre. Nestes 2 anos, aprendi mais sobre mim mesma do que em toda a minha vida anterior. Descobri uma força que não sabia que possuía, uma resiliência que me surpreendeu. A dor da traição, que antes parecia me consumir, agora é apenas uma lembrança distante, uma cicatriz que me lembra do quanto cresci. Minha carreira decolou de uma forma que eu nunca imaginei. Liderar o departamento de marketing nesta nova empresa me desafiou de maneiras que eu não esperava. Aprendi a confiar em meus instintos, a defender minhas ideias com convicção. O sucesso que alcancei aqui me mostrou que sou capaz de muito mais do que jamais pensei. Mas não foi apenas no trabalho que floresci. Fiz novas amizades. Amizades baseadas em respeito mútuo e honestidade. Conheci pessoas incríveis que me mostraram que é possível confiar novamente, que nem todos irão me decepcionar. Comecei a praticar surf, algo que nunca imaginei fazer. As primeiras tentativas foram desastrosas, cheias de quedas e engolidas de água salgada. Mas cada vez que eu caía, eu me levantava e tentava novamente. Percebi que essa nova paixão era uma metáfora perfeita para minha vida. Às vezes as ondas nos derrubam, mas o importante é continuar remando. Quanto a Rafael e Júlia, ouvi dizer que tiveram um menino. Às vezes, quando penso neles, sinto uma pontada de tristeza pelo que poderia ter sido. Mas essa tristeza não me consome mais. Aprendi a aceitar que algumas pessoas entram em nossas vidas por um motivo, uma estação, e que nem todos estão destinados a ficar para sempre. O perdão, descobri, não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo, uma jornada. Aos poucos, fui capaz de perdoar não apenas Rafael e Júlia, mas também a mim mesma. Perdoei-me por não ter visto os sinais, por ter confiado cegamente. Entendi que confiar não é uma fraqueza, mas sim corajoso abrir o coração sabendo que pode se machucar. Hoje, olhando para trás, vejo que aquela traição, por mais dolorosa que tenha sido, foi um ponto de virada em minha vida. Foi o catalisador que me impulsionou a sair da minha zona de conforto, a redescobrir quem eu era e quem eu poderia me tornar. Não sei o que o futuro me reserva. Talvez eu encontre um novo amor, talvez não. Talvez eu mude de carreira novamente ou comece meu próprio negócio. O que sei é que estou aberta às possibilidades, pronta para abraçar o que vier com coragem e otimismo. A Mariana de hoje não é a mesma que deixou São Paulo 2 anos atrás. Sou mais forte, mais sábia, mais compassiva. Aprendi que a felicidade não depende de outra pessoa, mas sim de mim mesma. Aprendi que é possível reconstruir-se das cinzas e emergir mais brilhante do que antes. Enquanto o sol desaparece no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, sinto uma profunda gratidão. Gratidão pela jornada, pelas lições aprendidas, pelas pessoas que cruzaram meu caminho, mesmo aquelas que me machucaram. Amanhã será um novo dia, com novas oportunidades e desafios. E eu estarei aqui, de braços abertos, pronta para viver cada momento plenamente. Porque agora, sei que não importa o que a vida jogue em meu caminho, eu tenho a força para enfrentar, a coragem para persistir e a sabedoria para crescer. A traição pode ter sido o fim de um capítulo da minha vida, mas foi apenas o começo da minha verdadeira história. Uma história de superação, de autodescoberta e, acima de tudo, de amor próprio. E essa história eu continuarei escrevendo, dia após dia, com a certeza de que o melhor ainda está por vir.